Estamos de volta à conjuntura nessa entrevista com o advogado Wagner Paz, que vem nos falar a respeito da Cartilha da Cidadania, um documento, iniciativa do Instituto Silviana, com participação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e com apoio do SEBRAE. Wagner, falando ainda sobre a Cartilha da Cidadania, o que é que mais o cidadão pode fazer em prol dele próprio, exercer a sua cidadania na sua plenitude, além do que tem aqui nessa cartilha? Ou a cartilha já resume tudo isso? Não, a cartilha é um primeiro passo, Flávio. Acho que a gente tinha que dar um início a um projeto desse que pudesse realmente levar algo de bom para o cidadão, aquele que está lá relegado, esquecido, no segundo plano, e que precisa ter o conhecimento, o mínimo, básico, daquilo que lhe é de direito, né? O cidadão pode participar ativamente da vida pública, né, em todos os sentidos, desde as audiências públicas, como a gente mencionou, ajudando os órgãos de controle que não são onipresentes. Então, muitas vezes, não sabe o que acontece no município distante, houve uma fraude. Sim, mas não é possível que um controlador geral, por exemplo, da União, do Estado, do município, possa estar presente em todos os sentidos. O cidadão, ele é o olho presente, né, desses órgãos. Se o cidadão passar a participar, a fazer denúncias, a comunicar algumas irregularidades, ainda que sejam suspeitas, ele tem o dever de comunicar aos órgãos de controle para que tome a iniciativa. Usar as instituições. Hoje nós usamos muito pouco as instituições que estão aí a esse serviço. Dificilmente a gente vê uma representação no órgão de controle, dificilmente a gente vê uma representação no próprio Tribunal de Contas, né? As pessoas muitas vezes desacreditadas não fazem, outras vezes porque não sabem que existe esse mecanismo. Então, participando, por exemplo, desse como instrumento de controle social, e muitas vezes nos conselhos populares, né, em que há espaço para o cidadão participar também, compondo os conselhos, Conselho de Segurança Pública, Conselho Tributário, Conselho de Transportes, conselhos tutelares, são formas também do cidadão se fazer presente na vida pública. E qual a participação do advogado, qual deve ser a participação do advogado nesse contexto de cidadania? Veja, a nossa Constituição alçou a advocacia a condição de atividade essencial à realização da justiça. E a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um papel que vai além da proteção à classe. Lógico, a OAB não pode deixar de analisar e de cuidar do seu advogado, mas ela tem um papel maior. A Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, foi sempre notabilizada pela luta pela redemocratização do país, né, e grandes batalhas políticas, como o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, por exemplo. A OAB foi uma das que encampou aquele projeto naquele momento. Hoje é natural que a gente veja com certa perplexidade a ausência da OAB, principalmente a nível nacional, nesse momento crítico da política nacional que nós vivemos. A OAB tem um papel de defender as instituições democráticas do país e defender a Constituição, a cidadania. O advogado tem um papel também no seu ministério de levar o conhecimento ao público daquilo que faz parte do direito, faz parte da Constituição. Eu acho que precisamos voltar a defender essa camisa. Mas quanto a isso, me permita fazer uma observação, é que o que a gente sabe, né, principalmente aquelas pessoas que trabalham na área jurídica, é que o presidente da OAB Nacional tem interesse em ser ministro. E para ser ministro precisa do apoio do governo federal na pessoa da presidente Dilma. Aí fica difícil a OAB encabeçar alguma iniciativa contrária ao governo. Veja, mas até isso é uma coisa que causa espécie, Flávio. Por quê? Porque ainda que você não tenha uma posição formada sobre o processo de impeachment, mas você precisa ter um posicionamento, ou para dizer que é ou que não seja o caso, mas que a OAB se manifeste. O que a gente não pode aceitar, e é difícil para nós, enquanto membros da sociedade, aceitar o silêncio. O silêncio, ele é ruim. Ruim para o advogado, porque quando a OAB se apequena, o advogado fica intimidado e a classe perde a justiça, perdemos todos, e a sociedade fica órfã, porque a OAB sempre foi um centro, uma referência de chamamento da sociedade civil. Então, foi a OAB que comprou essas grandes brigas. Ela, como instituição, sempre foi muito forte. Então, no momento que ela se acanha, que ela se faz pequena, a sociedade perde e perde toda a coletividade. Wagner, a propósito disso, como é que se avalia essa questão que está prevista na nossa lei, na nossa Constituição, de o presidente da República ter a prerrogativa de nomear os ministros dos tribunais superiores? Veja, isso faz parte da ideia do controle, né, dos freios e contrapesos
que os poderes exercem uns sobre os outros, que vem desde a ideia de Montesquieu, quando elaborou o princípio da tripartição de poderes, lá na época que deu início à Revolução Francesa. E que, a princípio, ela não é uma coisa ruim, é uma coisa benéfica, porque trata de um poder exercendo um controle sobre o outro, evitando que determinado representante exacerbe nas suas funções, suas prerrogativas. O problema é que nós desvirtuamos um pouco essa ideia, né? Passamos a ocupar os cargos com propósitos menores que não aqueles de colocar no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, os grandes juristas, os notáveis, pela excelência que tem na atuação jurídica e não por afinidades ideológicas ou partidárias. Então, a Constituição ela foi feliz. Talvez nós, sociedade e principalmente os representantes da sociedade, não estejam utilizando essa ferramenta da maneira que deveriam utilizar. E que avaliação você faz do Poder Judiciário no Brasil, de maneira geral? De maneira geral, eu acho que houve muitos avanços no campo do Judiciário, principalmente com o CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, mas acho que o Judiciário perdeu uma grande oportunidade de discutir novos temas e avançar. Acho que se perdeu um pouco em temas como auxílio moradia, né, é um tema que é bastante curioso, né, e causa realmente perplexidade ao cidadão comum. E precisamos avançar mais, discutir a justiça em horário integral. Eu acho que não tem mais espaço para a justiça funcionar apenas um horário. Eu sei que muitos juízes e membros servidores trabalham em horário integral, mas o cidadão precisa ter acesso integral, né, em sua plenitude. Não podemos falar em celeridade da justiça se a justiça funciona um horário para atender advogado, cidadão, elaborar sentença, tudo isso, fazer audiência, isso é muito pouco. E tempo também para o próprio juiz trabalhar, né? Pesquisar, ler. Pesquisar, estudar. Falta da estrutura, principalmente da justiça comum. Vejo que alguns juízes são verdadeiros Don Quixotes, tentam fazer justiça de todo jeito, mas com pouca estrutura que lhe dão. Juízes respondem por 3, 4 comarcas, mas avanços existem. Por exemplo, os concursos que foram feitos recentemente pelo Tribunal de Justiça, já é um avanço. Mas precisamos ir além. Eu acho que tudo que foi feito até hoje tem que ser valorizado, mas não nos custa começar a discutir outros pontos que podem ser aperfeiçoados. Vejo que as instituições hoje, pelo menos no Estado, têm uma sintonia muito boa, né? Falta realmente canalizar os esforços para discutir esses pontos que são realmente nevrálgicos na condução da justiça no Estado de Alagoas. A propósito de uma pessoa assim da justiça, tem se dado muita importância, e até os fatos justificam essa importância, ao juiz Sérgio Moro, que está cuidando dessa chamada Operação Lava Jato. Para a maioria, pelo que a gente observa, para a maioria ele está agindo corretamente. Para uma minoria, ele está exacerbando até as suas atribuições. A sua opinião a respeito? A minha opinião é que todo aquele que tende a mudar a realidade, as coisas como estão postas, tende às vezes a se exacerbar um pouco. Isso é da própria essência de quem quer mudar a realidade. Eu acho que é natural do ser humano. Erros vão ser cometidos por todos nós, advogados, juízes, promotores. Não podemos ter medo de criticar alguns excessos, mas não podemos jogar numa vala comum um trabalho que vem sendo feito por ele, que é desbravador, é de vanguarda, né? Tende a dar resultados, muita gente descrente ainda do resultado que possa dar, mas só o fato de você ter pessoas do alto calão do governo sendo investigadas, isso já é uma vitória muito grande para a democracia. Então, eu vejo com bons olhos a atuação dele, excessos que porventura tenham sido cometidos têm que ser combatidos, mas sem desmerecer o trabalho que vem sendo feito, né? Acho também que não podemos colocar nele toda a esperança de uma nação. Ele é um agente público que vem desempenhando com muita honradez a sua atribuição, mas precisamos de outras pessoas trabalhando. Não podemos colocar nele toda a esperança de um povo que vai resolver tudo. O que ele já está fazendo já é de bom tamanho e vamos esperar que dê frutos positivos mais à frente. Voltando à questão da OAB, você faz parte, você está encabeçando um dos grupos que pleiteiam o comando da OAB aqui em Alagoas. Que avaliação você faz da ordem, atualmente, a ordem aqui em Alagoas, e o que é que você acha que deve mudar na ordem? Veja, a OAB, ela, em compasso com o cenário federal, ela deixou de atuar em certas questões, em certas oportunidades
que eram de bastante relevância, não só para a advocacia, como para a sociedade como um todo. Eu acho que a OAB ela não é Ministério Público, né? Ela não tem que fazer papel de acusador, ao contrário, ela deve defender sempre o devido processo legal, mas em alguns cenários ela se quedou inerte. E isso deixou o advogado um pouco órfão, né? Essa atual gestão, ela pautou, às vezes, por uma descrição muito grande, né? Não enfrentou temas que devia enfrentar, não deu apoio às outras instituições, como, por exemplo, o Ministério Público, no momento que teve o seu orçamento reduzido, prejudicando. Eu vejo que quando as instituições funcionam, a advocacia cresce. Quanto mais promotores, mais investigações vão haver, mais espaço para uma advocacia criminal, por exemplo. No caso do Tribunal de Contas, poderia ter dado mais apoio em determinadas situações, né? E que é preciso funcionar. Imagina o Tribunal de Contas funcionando na sua plenitude, o espaço vai se abrir para a advocacia. Hoje você vê poucos advogados militando no Tribunal de Contas, porque é uma coisa recente essa mudança de postura que vem tendo. Então a OAB precisa realmente voltar a participar mais da vida da sociedade como um todo, né? Voltar a defender o advogado que está lá na linha de frente. Muitas vezes ainda é pouco reconhecido e valorizado pelo judiciário, né? Os magistrados muitas vezes não dão a importância, não enxergam que por trás do advogado existe uma família que está procurando o bem da vida, um bem jurídico e que tem no advogado a única esperança de conseguir esse objetivo. Ok, muito obrigado ao advogado Wagner Paz pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. E obrigado a você também, telespectador.